Eu me chamo Raine, sou monitora de Química 2 e hoje a gente vai fazer um estudo dirigido sobre molalidade. Mas antes, vamos entender um pouco esse conceito. Então, o que seria essa molalidade? É a quantidade de um determinado número de mols dissolvido em 1 quilo daquele solvente. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, 2 mols por quilo, como é que eu leria isso? Então, eu vou ter 2 mols de um determinado soluto dissolvido em 1 quilo de solvente. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 mols de NaCl em 1 quilo de água, como é que ficaria? 2 mols por quilo. Então, eu sei que o meu solvente seria a água, que estaria expressa em quilos, e o meu soluto seriam esses mols aqui. Então, sempre a gente deve levar em consideração que a molalidade, ou seja, a concentração molar, vai indicar quantos mols de um soluto vão estar dissolvidos em 1 quilo de solvente. E a unidade sempre vai ser essa, mols por quilo. E a gente vai ter 2 fórmulas para serem calculadas. A primeira fórmula é essa aqui, que é o número de soluto, né? O número de mols de soluto dessa substância sobre a massa do solvente. Ou seja, N soluto sobre M solvente, no qual N é o número de mols de soluto e M é a massa do solvente, em quilos. Lembre-se sempre disso, porque sempre a gente vai estar dividindo por quilos. E seria a nossa molalidade. Nesse caso aqui específico, tá usando o M, só que talvez a Ira possa ter falado para vocês quando a gente usa o W. Mas W e M também é a mesma coisa. Só entendam que molalidade vai ser diferente de molaridade. Molaridade é mols por litro. Moralidade, com L, seria esse mols por quilo. Então, que é justamente esse W ou esse M. Porém, a gente também tem outra fórmula para calcular, que é essa fórmula aqui, que a gente vai multiplicar por 1000. E ao invés de a gente usar o número de mols, a gente vai fazer essa divisãozinha aqui. M1, que é a massa do meu soluto, sobre M1, que é a massa molecular desse soluto, vezes a massa do solvente. Isso multiplicado por 1000. Por que a gente usa essa fórmula? Porque muitas vezes o enunciado da nossa questão, ou então até no próprio laboratório, a gente trabalha com volumes pequenos, então gramas. E fica difícil da gente utilizar em gramas, porque aí a gente tem que converter para quilo, para depois colocar na fórmula. E já essa fórmula aqui não. A gente pode usar os valores com gramas mesmo, porque no final a gente vai ter a nossa unidade de medida da molalidade em mols por quilo. Então, M1 é a massa do soluto, M2 é a massa molar desse soluto, é a massa do solvente, o M2, e o M1 grandão é a massa molar desse soluto, molecular, né, no caso. Isso tudo em gramas, viu, gente? Aí aqui é só mais um exemplozinho que eu coloquei no resumo, mas vamos pular para a questão logo. Pronto. Questão 1. Calcule a molalidade de uma solução aquosa obtida pela dissolução de 24,5 gramas de ácido sulfúrico em 1000 gramas de água. Quem aqui é o nosso soluto? O ácido sulfúrico. E quem aqui é o nosso solvente? A água, né, gente? Solvente universal. Então, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar na lateralzinha os dados, para a gente não se perder quando a gente for passar para a fórmula. E os nossos dados são que a gente tem que a massa do soluto é quem? No M1. Massa do soluto. A questão tá me dando a massa do soluto? Tá, que é justamente o que ele tá colocando nesse experimento. 24,5 gramas. De quê? De H2SO4, ácido sulfúrico. Eu tenho a massa do meu solvente, que é o M2. Tenho também, que é justamente os 1000 gramas de água que ele está colocando. 1000 gramas de água. Ok, eu tenho esses dois valores. Então, vocês concordam que para mim é mais viável eu colocar na fórmula que, quando eu coloco em gramas, ela já vai me dar o resultado que eu quero, do que nessa daqui que eu tenho que transformar depois?
Então, a gente vai usar ela. Na grande maioria dos casos, a gente sempre usa essa segunda fórmula. Mas vale entender a primeira também, gente. É importante. Então, aí, qual seria a fórmula? M ou W, né? Vou botar um W aqui, pra gente não confundir. W, que é a concentração molar, que é a mesma coisa de molaridade, é igual a M1 vezes 1000 sobre M1 grandão vezes M2. Então, a gente tem o W? Não, é justamente o que a gente quer descobrir. Se a gente tiver dúvida do que quer descobrir, a gente lê o enunciado de novo. Calcule a molaridade. Tá aqui, ó. Então, é o W mesmo que a gente tem que calcular. O W é igual... Ixi, isso aqui vai ficar... O W é igual a M1. A gente tem M1, que é a massa do nosso soluto, tem 24,5. Vezes 1000. Acabei de ver que eu coloquei 100. Vezes 1000 sobre M1 grandão, que é a massa molecular dessa substância, que é o H2SO4. A gente não tem, mas a gente consegue calcular, porque a gente sabe que H2SO4, basta que a gente multiplique esses índices pela quantidade de cada um desses elementos. Então, o hidrogênio pesa quanto? Aqui na minha questão, ó, 1 grama. Se é 1 grama, 1 vezes 2, 2. Mais o enxofre, que é o S, vai pesar quanto? 32. Mais o oxigênio, 16, né? Só que aqui a gente tem 4 oxigênios, então 16 vezes 4. Isso daqui vai me dar um total de... Calma aí, deixa eu fazer rapidão na calculadora. 98. 98. 98 gramas por mol. Então, eu vou colocar aqui o meu M1 que eu descobri, né? Que é 98. E aqui também na minha fórmula. 98 vezes M2. M2 é quem? É a massa do meu solvente, que é justamente os 1000 da água. Aqui, se eu quisesse, eu podia só cortar esse com esse. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer a divisão direitinho. Mas só colocando que quando o número é dividido por ele mesmo, vai dar 1, né, gente? Então, aí, passo pra cá, né, pra ficar mais organizadozinho. 24,5 sobre 98, que vai me dar 0,25. 0,25 o quê? Lembra que eu falei que sempre a unidade de medida vai ter que ser mols por quilo. Porque é isso que vai representar a minha molaridade, que é a massa molar, a concentração molar. W é igual a 0,25 mols por quilo. Então, essa é a minha primeira questão. Pronto, agora vamos para essa segunda questão. Na segunda questão, já está diferente o que ele está pedindo. Por quê? Porque ele está me dando a minha concentração molar, ou seja, a minha molaridade, que é 0,2 de glicose, né? Tá me dando a substância. Foi preparado utilizando-se 500 gramas de água. Esses 500 vão ser o quê? Não é a massa do meu solvente? Se a massa do meu solvente é o meu M2. Qual a massa da glicose presente nessa solução? Se ele quer saber a massa da glicose, isso quer dizer que ele tá me pedindo o M1, que é a massa daquele soluto. M1. É M1 que ele quer descobrir. E ele tá me dando a minha concentração molar, né? Então, certamente, se eu for jogar na minha fórmula, aquela das gramas, que é justamente essa segunda fórmula aqui, que é a que a gente mais usa, também vai dar pra gente fazer. Então, vamos colocar os valores aqui na lateral. 0,2 molar é o quê? Não é a nossa concentração molar? Não é o nosso W ou o nosso M? Do jeito como vocês quiserem aí, do WM. 0,2 molar. O que quer dizer molar? Mols por quilo. Então, 0,2 mols por quilo. Aí, eu vou ter o meu M2, que é a massa do solvente, que é a água, que é 500 gramas. E eu vou ter o meu M1? Não, né? Porque é exatamente isso que ele quer saber. M1 presente na solução. M1 não, glicose presente na solução, que é a massa do meu soluto. Se eu sei que o meu soluto é a glicose,
Eu sei que eu vou precisar também nessa minha fórmula, porque a fórmula é assim, ó. M1 vezes 1000 sobre M1 grandão vezes M2. Esse M1 grandão é a massa molecular da minha glicose, C6H12O6. Então, eu vou fazer aqui na minha lateral o meu M1 grandão, né? Que é a massa molecular da glicose, H2O6. Pronto. Eu sei que um de carbono vai ser 12 gramas, só que eu tenho 6 carbonos. Então, eu tenho que multiplicar 6 vezes... Vou botar primeiro 12 vezes 6, porque eu tenho 6 carbonos. Mais... Quantos hidrogênios eu tenho? 2, né? E eu sei que um hidrogênio pesa 1. Então, vai ser 2. E oxigênios, eu sei que um oxigênio pesa 16, mas eu tenho 6. Então, aqui eu teria que multiplicar o 16 vezes 6 para saber quanto seria a massa total do oxigênio. Somando isso daqui tudo, a gente vai ter 180. Eu sei de cabeça porque a glicose é um negócio que a gente usa até o final do curso da biomedicina. Aí é sempre bom você saber algumas dessas de cabeça, tipo a glicose, molécula do oxigênio, que é 16, que a gente sempre usa para tudo também. Aí, depois de descobrir o meu M1, eu posso colocar os meus valores na minha questão. O W, quem é? 0,2. É igual a M1 pequenininho, que é a massa do meu soluto. Eu sei quem é? Não, é exatamente isso que eu quero descobrir. Vou até botar de outra cor. M1 vezes 1000 sobre a massa molecular, que é 180 da glicose, vezes o M2, que é a massa do solvente usado, que a minha questão está falando que foi usado 500 gramas de água. Pronto, após isso, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aquele negocinho que a Raíra chama de meio por extremos, mas eu gosto de chamar de cruz credo. Aí, 0,2 vezes 180 vezes 500 é igual. Aqui é como se a gente tivesse um 1. Então, a gente só vai repetir M1 de outra cor. M1 vezes 1000. Pronto, multiplicando isso aqui, 0,2 vezes 180 vezes 500, a gente vai ter, vamos aumentar, 18.000. 18.000. E isso daqui vai ser igual a 1000 M1, que tá multiplicando, né? Só que lembra que sempre que um índice tá multiplicando, uma incógnita tá multiplicando de um lado, ela vai passar pro outro lado dividindo, perdão, grifei o errado. O 1000, né, no caso que tá multiplicando, vai passar pro outro lado dividindo, por quê? Porque a gente quer descobrir quem é M1. Então, M1 vai ser igual a 18.000 sobre 1000. Eu podia só simplesmente ter cortado esses zeros aqui, agora que eu percebi. 18.000 dividido por 1000 vai me dar 18. 18 o quê? O que é que a gente acabou de descobrir? Não é a quantidade de gramas que vai ter a massa do meu soluto. Então, é em gramas, 18 gramas. Então, eu sei que nessa solução aqui, se eu adicionar 18 gramas a uma quantidade de 500 gramas de água, 18 gramas de glicose, né? Uma quantidade de 500 gramas de água, eu vou ter 0,2 molar de concentração. Ou seja, 0,2 mols de glicose a cada 1 quilo de água. A gente já tá vendo uma coisa diferente. Por quê? Porque ele está pedindo para determinar a molaridade de uma solução obtida pela dissolução de 8 gramas de NaOH, hidróxido de sódio, em 250 ml. Então, o que foi que mudou? Aqui ele não tá me dando os valores em grama de todos, né? Tá me dando a massa do meu soluto, que é o M1, que é o NaOH, em gramas. Só que a minha água, ele não tá me dando a massa. E a gente não precisa de volume na molaridade. Então, aí, o que é que muita gente, às vezes, bate o olho e faz? Divide o 8 pelo 250, aí acaba errando. Porque aí você vai ter a concentração comum, que é a massa dividido pelo volume. Só que aí eu não quero a concentração comum, eu quero a minha concentração molar, que é aquela fórmula lá. N, que é o número de mols,
sobre a massa do meu solvente. Ou aquela outra fórmula que é a que a gente usou nas duas questões anteriores. M1, massa do soluto, vezes 1000 sobre massa molecular desse soluto vezes a massa do solvente. Então, o que é que a gente precisa descobrir aqui ainda? A massa do solvente. Como é que a gente vai descobrir a massa do solvente? A gente tem o volume desse solvente, né? E a gente sabe que é a água. E a gente sabe também que a água tem uma densidade de 1 gramas por mol. Então, se aqui na minha água... Deixa eu ir aqui para a lateral. Se aqui na minha água eu sei que eu tenho 1 grama a cada 1 ml... E eu sei também que a minha questão está me dando 250 ml. Quantos gramas eu vou ter? 250, né? Se a relação é de 1 para 1, se eu tenho 250, eu também vou ter 250. Mas se vocês quiserem multiplicar e dividir, né? 1 vezes 250 é igual a x. X é igual a 250. O quê? Gramas. De quê? De água. Então, eu tenho 250 gramas de água. E esses 250 fazem referência ao quê? Ao M2, que é a massa do meu solvente. Aí, vou botar aqui na minha questão, né? Tá pedindo a molaridade. E eu sei quem é M1? Sei, é justamente os 8 gramas que ele usou nessa dissolução. Vezes 1000 sobre o quê? 250 gramas. Se bem que vocês tivessem dividido os dois nessa fórmula aqui, também daria certo. Porque a densidade da água, por ser 1, a gente não precisa modificar nada. Mas se ela tivesse dado em litros aqui, aí daria errado a conta. 250... Não, perdão, gente. 250 é o M2, que é a massa do meu solvente. O M1 grandão é a minha massa molecular daqui, ó, do NaOH. Como é que eu calculo? Somando. Então, eu tenho 23, que é o sódio, né, o Na, mais o oxigênio, que é quem? 16, mais o hidrogênio, que é 1. Então, 23 mais 16 mais 1 vai me dar 40 gramas por mol. Esses 40 gramas por mol a gente coloca aqui. Pronto, aí basta que a gente faça a multiplicação. 8 vezes 1000, que vai dar 800, dividido por 40 vezes 250. Isso tudo vai me dar 0,8 mols por quilo. Então, é como se eu tivesse o quê? 0,8 mols de NaOH a cada 1 quilo de água, que é justamente a nossa concentração molar. Gente, eu tentei ser o mais rápido possível na resolução dessas questões, porque eu sei que ninguém gosta de vídeo longo, nem eu. Então, eu espero que dê tudo certo.